1 Coríntios 9. No capítulo de hoje, Paulo fala sobre os direitos de um apóstolo. E ele começa, com várias perguntas retóricas, só realmente querendo ali colocar a consciência do povo de Corinto, colocar para eles que é um direito dele, Ele começa falando, eu não tenho direito de comer e beber, eu não tenho direito de receber por aquilo que eu faço, Porque ele coloca que aqui, a vida do apóstolo, as pessoas, a igreja que sustenta eles, Porém, gente, Paulo mais uma vez nos demonstra amor, resignação e como ele era muito focado realmente na obra. Ele falou que ele abria mão desse direito. Ele estava abrindo mão para que isso não fosse colocado como empecilho sobre o evangelho, que isso não impedisse dele de alcançar o maior número de pessoas. E você vê realmente essa dedicação, esse amor e essa proteção pelo evangelho, que infelizmente muitas vezes a gente não vê isso aí fora, a gente não vê nas igrejas, a gente não vê pastores. Por quê? Muitas vezes você vê pastores, ele fala que é um direito da igreja, é um dever da igreja sustentar, os apóstolos. Porém, gente, muitas vezes a gente vê pastores abusando desse direito. Muitas vezes a gente vê pastores usando isso para favorecer eles, usando isso para eles viver uma vida boa, uma vida totalmente extravagante, uma vida totalmente abundante usando o dinheiro da igreja, Como Paulo fala aqui, tinha alguns apóstolos aqui, como ele fala, que eram sustentados sim pela igreja, Mas, gente, Paulo optou por não usar esse direito, ele optou por trabalhar e se autossustentar para que não existisse acusações, para que não existisse pessoas que fossem acusar ele ou que isso impedisse de o evangelho ser alcançado por mais pessoas. Então, como eu disse, Paulo realmente nos mostra aqui um exemplo perfeito e claro de como é uma pessoa totalmente voltada e designada e resignada a Deus e a levar o evangelho. Aqui na nossa família a gente tem isso também muito em mente, A gente procura se sustentar, a gente procura tudo que a gente vai fazer sai do nosso bolso para isso, para que não existe motivo de acusação. Porque como você acaba usando, quando você está na igreja, e os pastores, eles usam sim o dinheiro da igreja para se sustentar, então existe aquela acusação, existe aquela dúvida que existe sim, como eu disse, é direito deles serem sustentados para a igreja, mas não é direito deles abusar das pessoas, não é direito deles extorquir as pessoas, porque existe pessoas assim, existe pessoas que usam disso para viver uma vida luxuosa, extravagante, e não é bem assim, Não é assim que funciona, Então, mas voltando aqui realmente para a vida de Paulo, voltando para a dedicação de Paulo, e é isso que a gente tem que ter em mente, A gente tem que buscar alcançar as pessoas pelo evangelho e não deixar que nada e nem ninguém seja um empecilho para que o evangelho seja alcançado pelas pessoas. Paulo até comenta aqui que ele era escravo do próprio corpo, que ele esmurrava o próprio corpo para que ele não vinha a cair naquilo que ele estava pregando, naquilo que ele estava condenando. Então olha só, uma pessoa do nível de Paulo, e ainda ele deixava bem claro que não era suficiente, que ele ainda tinha que se tornar escravo, Eu acho interessante que ele fala que ele fez-se escravo de todos e de tudo para ganhar o maior número possível de pessoas. Ele se fez pobre para alcançar os pobres, ele fez gentil para alcançar os gentios, ele fez judeus para alcançar os judeus. Paulo, ele não tinha controle da vida dele, ele não tinha, eu acho, eu quero. Ele abriu mão do eu, ele abriu mão do conforto, ele abriu mão até mesmo de quem ele era, para que o evangelho fosse alcançado na vida das pessoas. Então, a gente realmente precisa olhar para Paulo e sentir vergonha, porque muitas vezes a gente não consegue abrir mão de uma opinião, de um gosto, de um conforto, em prol do próximo, em amor ao próximo. E não é isso que Paulo hoje está deixando bem claro. Ele está falando que ele abriu mão de tudo para que o evangelho fosse alcançado o maior número possível de pessoas. Então que realmente a gente possa olhar para Paulo e buscar essa mesma convicção, essa força, essa vontade, esse anseio de alcançar, de ajudar as pessoas. Como eu disse, muitas vezes a gente não dá conta de abrir mão de uma ideia em prol do bem do próximo, em prol do bem de outra pessoa. Então isso é muito vergonhoso. Ainda nós cristãos, ainda a gente fica patinando nos nossos erros, nas nossas vontades, nos nossos gostos, sendo que o principal e o foco de um cristão verdadeiro é alcançar o próximo. Então que realmente a gente possa buscar isso, buscar ter em mente o amor ao próximo, amor à obra e amor ao evangelho. Vamos ser como Paulo foi, que era designado, que era resignado, que era, assim, uma pessoa muito
voltada ao evangelho, uma pessoa muito dedicada naquilo que ele fazia. A gente precisa realmente ter mais cristãos como Paulo, pessoas realmente que se dedicam, pessoas realmente que buscam fazer a vontade de Deus. Então vamos realmente, nós cristãos verdadeiros, nos levantar, nos posicionar, buscar realmente. Fácil não é, porque Paulo fala aqui por várias vezes que isso não é fácil, mas também não é impossível. Basta ter uma vida totalmente voltada para Deus, uma vida totalmente entregue ao Senhor, que nós vamos conseguir. E sempre tenha em mente que tudo que a gente faz ainda não é suficiente, porque Paulo fala aqui que por mais que ele faça tudo isso, ele ainda esmurra o corpo dele, ele se torna escravo dele mesmo, para que depois dele ter pregado aos outros, ele mesmo não venha a ser desqualificado. Então esse foi o devocional de hoje, gente, até o próximo devocional. Tchau!